O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho feito, observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ver isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, a liturgia é maravilhosa. E cada texto, a primeira leitura, um espetáculo. A segunda, um deleite. O Evangelho, uma pérola preciosa. Vamos começar pelo Evangelho. Jesus está caminhando e impressionante que é descrito como aquele jovem se apresenta. Marcos não é muito de ficar fazendo firulas, mas nesse texto ele capricha nos detalhes. Marcos é um evangelista mais sintético. Mas aqui ele diz que Jesus estava andando e veio uma pessoa, como é que é o verbo ali? Devagar, veio o quê? Correndo. Uma pessoa estava ansiosíssima por encontrar. Foi correndo. Marcos diz mais um detalhe: se ajoelhou diante de Jesus. Então havia verdade nessa pessoa, havia verdade, realmente queria encontrar Jesus. Nesse momento, essa pessoa fez uma pergunta: bom mestre,
O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Veja, não vejo aqui que esta pessoa, cujo nome é anônimo, foi omitido, queria colocar Jesus à prova. Não, essa pessoa não tinha uma má intenção. Realmente essa pessoa talvez pensou que Jesus tivesse uma particularidade para ele, algum segredo. Acreditava que Jesus fosse revelar alguma coisa particular. Mas é impressionante que Jesus volta à lei mosaica, aos 10 mandamentos. Aqui, meus irmãos, nós deveríamos fazer um exame de consciência. Quem foi que nos autorizou a pecar? Quem foi que disse que os 10 mandamentos são caducos? Eu lhe pergunto, se estamos vivendo o que estamos vivendo no mundo, se estamos o que estamos vivendo no Brasil, é porque esses mandamentos da lei de Deus foram esquecidos. Jesus disse: não matarás. Gente, e como a gente mata? A gente escuta hoje, você liga a televisão, é algo que parece, meu Deus, tem vontade de desligar, porque mata-se por qualquer coisa, por um tênis, por 5 reais, se mata a troco de nada, de banana. Não cometerás adultério. Quem foi que disse que está caduco? Ih, padre, o senhor está atrasado, hoje a coisa é outra. Bom, meu filho, Jesus está dizendo que isso aqui é uma condição para o céu. Não sou eu não. Acabou de ouvir. Senhor, como é que eu entro no céu? Não mate, não cometa adultério, não roube. Opa, não roube, não levante falso testemunho e não prejudique ninguém. Você compreende? Isso aqui não está desatualizado. Nós precisávamos retomar esses mandamentos. Nós temos algo a oferecer para o mundo, nessa polarização, nesses extremos e exageros, nessa ferida social que vivemos. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não prejudicar ninguém. Isso leva para o céu. Aí alguém vai dizer, mas isso aí é coisa de Carola, isso é coisa de Beata. Bom, filho, se você vai no céu ou não, comece a examinar a partir daqui. Impressionante que aquela pessoa, não diz que é jovem não, viu? Não aparece, Marcos não põe esse detalhe. Diz assim: mestre, olha a palavra. Agora começa um problema. Bom mestre, o que eu devo fazer? Apareceu a palavra eu. Depois ele diz: Senhor, todas essas coisas eu tenho feito desde a minha juventude. Não é uma questão de ser mal praticar, mas Jesus percebeu que aquela pessoa vinha correndo, que havia uma reta intenção. Por isso, quando ele disse eu fiz, eu me submeti, Jesus olhou com amor, como Jesus olha com amor para nós e sabe que nós podemos mais. Ele sabe que nós podemos dar um salto qualitativo na santidade. Jesus olhou para o amor, Jesus viu uma boa busca, uma reta intenção, e disse assim: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e entrega aos pobres, e terás um tesouro no céu. Veja que recompensa maravilhosa. Não é só ir para a eternidade. Ele queria responder a uma ansiedade, porque para pensar, aquela pessoa já estava fazendo de tudo, mas ainda não estava completo.
Se tivesse completo, por que foi atrás de Jesus? Se ele estava satisfeito na prática dos mandamentos, o que eu falo que está nos faltando bastante, e só a vida dos mandamentos já nos bastaria, mas aquela alma era especial, aquela pessoa era especial, e Jesus pegou, ele sacou na hora, ele falou: aqui tem uma alma delicada, aqui tem uma pessoa que pode progredir na santidade. Eu diria, meus irmãos, não é para todos nós, mas o Senhor deve estar olhando, e Ele sabe aqueles que podem mais, aqueles que tentam viver os mandamentos e vivem, mas podem ser elevados como Santa Teresinha, que existe um desejo ardente, um fogo abrasador, uma paixão por Jesus. Eu quero mais. Só que a proposta de Jesus foi algo diferenciado. Agora, não é você que vai fazer, você vai abrir mão dos seus bens. Só que, já dizia São João Crisóstomo, que aquela pessoa não entendeu que ao se empobrecer de bens, ele se enriqueceria de algo muito maior. Ele não conseguiu captar que ao se empobrecer no princípio de Jesus, era o princípio da grande riqueza da santidade. Isso nós temos dificuldade, porque até nós somos justos, a gente leva a sério, e quando Deus nos pede um passo, a gente recua. Está aí a nossa frustração, está aí às vezes a nossa angústia pessoal, porque nós, enquanto nós estamos no controle da vida, eu sirvo a Deus, mas olha, eu tenho uma vida boa, eu sirvo a Deus, mas eu tenho as minhas compensações. A gente começa: eu tenho o direito de ter isso, eu tenho o direito de fazer aquilo, eu tenho o direito daquilo. E Jesus está dizendo: pare com os seus direitos, e agora abra mão de tudo, e agora eu vou trabalhar em você. Siga-me, sem compensações, sem recuar, sem riquezas. Agora sou eu, o teu mestre. Você não me chamou de mestre? Ele foi triste. Por que ele foi triste? Porque ele não teve coragem, aqui uma palavra lapidar nesse texto: abandonar-se em Deus. Mas um abandono total, irrestrito, incondicional, o abandonar tudo. Aqui é um salto no abismo. Aqui a gente a vida inteira fica na beira do precipício, e de repente Jesus: se joga que eu te pego. A gente fala: não, Senhor, tá bom com os meus 2 pés deste lado. É por isso que Jesus diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Com essa frase, Jesus está dizendo que não é excludente, não é impossível, mas dificilmente. Por quê? Porque a riqueza traz as compensações, traz os confortos, e a riqueza de alguma forma nos mantém deste lado do abismo. A riqueza nos faz o não lançar-se, abandonar-se em Deus. Você pode perceber, enquanto a gente vai tendo alguma coisa, a gente vai se sentindo seguro, e Jesus está dizendo: abra mão das suas seguranças e se jogue. Claro, para Deus tudo é possível, é o que Jesus afirma com tanta clareza. Isso causa estranheza até nos apóstolos, até Pedro diz assim: Senhor, mas nós largamos tudo, nós largamos família. Jesus corrige Pedro: Pedro, padre, por que você largou casa? Por que você largou seus bens? Por que você largou família?
por causa de mim e do Evangelho. Esta é a motivação. Você largou por causa de mim. E se você largou por causa de mim, você foi uma pessoa sensata e sábia. Primeira leitura. Alguém só é capaz de se jogar no abandono total em Deus quando ela tem a graça da sabedoria. Por isso que a primeira leitura vai dizer, é impressionante você ver o texto que diz assim: foi-me dado a prudência, eu escolhi a sabedoria. Porque quando eu encontrei a sabedoria, olha que coisa linda, eu percebi que ouro é areia, prata é lodo, e as pedras mais preciosas não eram nada diante da preciosidade de Deus. Eu digo para você, meu filho, responda para mim, isso é meio louco, não é? Isso é algo só para quem encontrou Deus. Isso é só para quem realmente está no estágio de entrega. Aí você vai dizer, mas a gente não pode renunciar ao mundo. Por isso, há muitos chamados e poucos escolhidos. Não é uma renúncia do mundo, é viver no mundo sem o mundo lhe pertencer, te dominar. É daí que vem a segunda leitura. A sabedoria é a palavra de Deus. E quem encontra a palavra, encontra Jesus. O verbo se fez carne. E a palavra de Deus é como uma faca afiada, de 2 gumes. Não sei quem matou porco, quem matou vaca, quem já matou carneiro. Porque não dá para pensar no ser humano. É como uma faca que entra na medula. É aquele calafrio que às vezes a gente escuta uma coisa e entra na espinha. Já sentiu isso? Você está num momento de oração, parece que você sente uma coisa diferente, você não sabe o que é. É a palavra de Deus entrando na medula. É a palavra de Deus entrando nas juntas, que vai transformando tudo. É a sabedoria de Deus. E a partir dessa experiência, tudo se torna menos importante. Esse encontro de Jesus é um encontro que a gente não tem só uma vez na vida. A gente tem muitas vezes. Eu diria que na vida, várias e várias vezes nós corremos atrás de Jesus, ajoelhamos-nos diante dele e a gente diz: Senhor, eu estou fazendo tudo, mas está me faltando alguma coisa. Eu não sei porque tem momentos na vida que a gente volta para casa triste, porque o Senhor está te faltando, eu te dou, não quero. Quem sabe no próximo encontro a gente esteja maduro para entregar nossas preciosidades. E se você observou, esse discípulo diz: muito eu, desde a minha juventude eu faço, eu, e chega o momento que o Senhor fala: pare, agora sou eu que faço em você, se abandone em mim. Queridos irmãos e irmãs, esse discípulo somos todos e cada um de nós, na nossa idade, na nossa profissão, com o nosso nome próprio. É a nossa alma que tenta encontrar Deus. Mas algo que devemos perceber: Jesus olha com profundo amor e disse a ele e diz a nós: tudo é possível para Deus. Amém.